Lá na fazenda, onde eu nasci, recebi a influência de meu pai, que era poeta, e ali reunia, na fazenda dele, inúmeros outros poetas, charadistas e cordelistas. Razão pela qual 90% do que eu escrevo é a base de literatura de cordel, que eu acho uma literatura sucinta, né? De fácil aprendizagem, e por outro lado reduz o tempo do assunto escrito. Por isso que eu gosto do cordel. Meu nome é Adalto Borges de Barro, nasci na Fazenda Engenho, antigo município de Santo Amaro da Purificação. Eu já produzi uma média de 280 cordéis, estou lançando agora 130, num conjunto de obras que vão desde a língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia, a pedagogia, enfim, são vários conhecimentos. O cordel é mais difícil do que a escrita convencional. O cordel exige, aliás, a métrica, né? A redação, a rima, a sonância das palavras. Você não deve rimar palavras discordantes, alma com diafragma, não rima. Então o autor do cordel tem que ter uma rima perfeita, agradável ao leitor, obedecendo às métricas, obedecendo à rima, obedecendo à redação, obedecendo aos critérios de redação também, só que de um aspecto rimado, dentro da rima. Não pode ser um tema desenvolvido com a rima pé quebrado, como se diz, rima certa, dentro da contagem silábica, entendeu? A literatura de cordel é muito mais difícil, porque você é limitado ao número de linhas, ao número de sílabas, e, enfim, é uma série de exigências para que você faça um livro de cordel. Enquanto que a leitura comum, a literatura comum, não, você pode escrever versos soltos, só obedecendo naturalmente a parte sintática e a parte da pontuação. No mais, é muito mais fácil você escrever um livro que não seja de cordel do que um próprio cordel em si. Eu diria que só uma matéria, ela é abrangida em 17 volumes, que é o da gramática, da língua portuguesa. O resto tudo são assuntos, todos os demais livros são assuntos isolados, como matemática, como história e geografia. E aqui eu estou com um dos volumes, que é a preposição, né? A preposição, por ser um assunto vasto, ela não poderia ser feita em um volume pequeno de 8 páginas, mas sim teve que ser feita em 26 páginas, num volume mais ou menos robusto. E isso é para a sala de aula. Aí, se você me perguntar por que eu comecei primeiro pela preposição, se são 10 as classes gramaticais. Comecei primeiro pela preposição porque é um assunto vastíssimo, complexo, muita gente se engana com a preposição, com o mau uso. Para você ter noção do quanto é distorcido o uso da preposição, nós vemos assim, o sujeito fala assim, eu como comida aquilo, eu compro comida aquilo. E não é comida aquilo, é comida em quilo, porque a preposição em é que vai especificar o padrão de como a comida foi feita, e não como a comida é preparada. A comida é preparada à base de lenha, à base de gás, à base de pressão, mas ela é servida em quilos ou porções. Por isso que eu fiz, sabendo que as pessoas estão usando a preposição de um modo errado, como doa a quem doer. A expressão certa não seria doa a quem doer, doa em quem doer, porque a dor não dói ao braço, não dói à perna, não dói à cabeça. A dor dói no braço, na perna, na cabeça. Então são usos indevidos que está na hora de se publicar isso através do cordel. Fiz isso em literatura de cordel e em texto convencional, porque agrada a ambas as exigências dos leitores. Em cordel, porque é uma leitura sucinta, agradável, uma leitura rápida e lúdica. Aí eu preferi fazer em cordel. Mas para não ficar só na base do cordel, fiz também em texto convencional. A metade do livro é em cordel e a metade do livro, a outra parte do livro é em texto convencional.
Primeiro eu iria lançar 76 livros no dia do meu aniversário. Já dá para ver que eu faria 76 anos. Como no dia do lançamento começou a pandemia e as pessoas tinham que vir mascaradas para evitar aquela reclusão social, aquele distanciamento entre pessoas, eu resolvi adiar. E nesse período da reclusão, da pandemia, que já tem quase um ano, eu fiz mais 60 e poucos livros. Em vez de lançar os 76, uni o útil ao agradável. Assim eu faço a economia de um lançamento só. Abranjo a língua portuguesa, só aí são 17 volumes. Abranjo matemática, história, geografia. Falo de trava-língua, falo de palíndromo, falo de anagrama, falo de rimas, falo de conhecimentos gerais. E aí vai uma gama de conhecimentos variados. Não se restringe, não é resumido apenas a um assunto, a um tema. São vários os temas, inclusive extracolegiais também. Porque eu trabalho muito para a sala de aula, mas também faço obras que não estão dentro do contexto de uso colegial. Entendeu? Aí eu faço. O fato de ter estar lançando 130 volumes, eu às vezes brinco, muitos amigos perguntam se é pelo ponto de vista econômico. Eu digo, pode até ser entendido de tal modo. Mas é porque eu estou com outro lançamento para fazer daqui para dezembro. Eu vou lançar mais 50 livros daqui para dezembro. Então, para não ficar um lançamento de 180 volumes de uma vez só, eu resolvi fazer hoje, até porque está no período que antecipa a abertura das escolas, né, o retorno às aulas. E aí eu estou aproveitando para que alguma editora assista a essa entrevista e assim como da outra vez que nós fizemos aquela entrevista, uma editora se interessou por esta obra aqui, né? E aí nós tenhamos também a possibilidade de ser ouvidos através dessa entrevista aqui e eu possa fazer um novo contrato com outras editoras, entendeu? Escrevi a Lei Maria da Penha, escrevi o voto certo, o direito de votar, Brasil Cidadão. Fiz uma coleção, no meio dessa tem uma coleção de 8 volumes de cidadania, valores da família, né? O valor da família, conhecendo as diferenças sociais, temos os heróis da pátria, temos como votar certo, entendeu? Conceito de cidadania, o conceito de saber eleger o candidato para depois não ter problema. Enfim, é uma série de assuntos variados para não ficar só num tipo de tema. São vários temas. Sou sertanejo nato, nasci no meio do mato, matuto mundo, mulato, pacato mundo de amor. O dom de compor veio da poesia, né? Eu nasci numa fazenda, onde via muitos cordelistas e poetas lá, e dali, por meu pai ser poeta, né? E eu fazer versos depois, aí me veio o interesse de compor, de fazer música. Cheguei a escrever 3.000 e poucas músicas de gênero variado. Eu não consigo fazer só um gênero. Eu faço rock, faço reggae, faço baião, faço samba, samba bossa, enfim, tango. Aquilo que me der na mente, vem na hora, eu desenvolvo o tema. Como eu não executo qualquer instrumento, eu sou sem ritmo, tenho uma voz péssima, aí eu já faço dentro da minha limitação musical e dá certo. Porque não executo o instrumento, mas tenho a capacidade, Deus me deu aquela capacidade de criar música sem que eu tenha nenhuma noção prática, mas teórica. Como vivo pobre sem aramebeira, na beira da estrada cheio de poeira. Como vivo pobre sem aramebeira, na beira da estrada cheio de poeira. Morando em palhoça, dormindo na esteira, com nada. Tem um provérbio que diz que cada macaco no seu galho, né? Cada pessoa faz aquilo que tem. Eu, por exemplo, não saberia modelar uma roupa dos outros, costurar uma roupa dos outros. Eu admiro muito isso. O outro tem aquela capacidade de pegar um pedaço de pau e fazer um parafuso de madeira. Tudo isso é arte. Então a música é uma arte que as pessoas só têm que nascer com aquele dom. O dom. Eu não tenho o dom de executar o instrumento, viu? Mas tenho o dom de criar a música. Entendeu? Enquanto tem muita gente que executa instrumento e não faz a música também. São papagaios de repetição. Faz aquilo que os outros criaram, mas ele não cria em si. Então tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Cada pessoa tem um dom. Nada meu, mas eu tenho tudo, eu tenho fé em Deus.
assim como ninguém diz assim, vou começar a escrever tal dia, eu creio que jamais ele terá esse propósito de dizer, eu vou parar tal dia, porque a música é invasiva, a poesia é invasiva. Você não diz assim, eu vou fazer uma poesia. A poesia é que lhe impõe a fazê-la, porque ela é invasiva. Quando alguém lhe encomendar para fazer uma poesia, não tente fazer, porque não dá certo. O bom é quando você faz por indução própria da inspiração, pela própria inspiração que você sentir. Quem espera alcança, o provérbio diz. Tenho a esperança de ser mais feliz. Certo poeta pernambucano uma vez me ligou: Adalto, eu vou lhe dar um tema para você desenvolver aí no ar. Eu digo, qual é o tema, rapaz? Eu não sou repentista, eu faço apenas uns versos, isso é coisa para repentista. Ele disse, a terra caiu no chão. Ora, como é que a terra cai no chão? Se a terra já é sinônimo de chão, né? Mas na hora, para não perder o momento, eu fiz assim. Eu fiz um bolo de barro bem amassado com a mão e depois que ele secou-se, o atirei num paredão. Eu pensei que forte fosse, porém ele espatifou-se e a terra caiu no chão. Então, aí, quando eu fiz esse verso, se está passado no teste, você já é cordelista. Aí eu assumi o papel de cordelista meu. Entendeu? Foi daí que eu comecei a fazer cordel. Eu fazia mais poesia. Eu cheguei a fazer 1000 e poucos poemas. Mas ele me disse, rapaz, quem faz poesia faz cordel. E aí eu deixei de fazer poesia e estou fazendo cordel. Mas eu tenho tudo, eu tenho fé em Deus.